Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje é a Guerra Fria, capitalismo versus socialismo. Pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações, ok? Então, a Guerra Fria, ela foi uma guerra entre duas superpotências. Tá? Ao final da Segunda Guerra Mundial, que nós já estudamos, então houve lá a supremacia, o fortalecimento de duas potências. Então, de um lado, se ergueu ali os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles se fortaleceram muito depois do final da Segunda Guerra, e do outro lado havia a União Soviética, que também se despontou ali como uma grande superpotência. Tá? Então, essas duas nações, essas duas superpotências, elas começaram a disputar influências, áreas de influências. Né? Os Estados Unidos, que defendia a ideologia capitalista, ok? De liberdade de comércio, de liberdade de comprar e vender, na liberdade econômica, a livre mercado. Tá? Então, eles defendiam essas ideias aí, tá? E a União Soviética defendendo os ideais comunistas, socialistas, né? De controle do Estado da economia, né? De planejamento econômico pelo Estado forte. Né? Então, é o que defendia a União Soviética. Tá? E por que se chama Guerra Fria? Porque nunca houve entre essas duas nações uma guerra armada propriamente dita. Nunca se chegou às vias de fato. Ficava apenas uma guerra ideológica. Tá? Uma nação, uma potência tentando provar que era superior à outra. Né? Uma dizendo que o capitalismo era melhor e a outra dizendo que o socialismo era melhor. Não, mas nunca houve uma guerra de fato armada entre essas duas nações. Por isso, Guerra Fria. Era uma guerra mais ideológica, uma guerra de propaganda. Né? Você pode conferir aqui na imagem uma propaganda dos Estados Unidos, né? Tentando se mostrar superior à União Soviética, superior ao comunismo, ao socialismo, né? E aqui do outro lado, a União Soviética, uma propaganda da União Soviética naquela época, né? Tentando provar que ela é que era superior, né? Que ela era melhor do que o socialismo, o seu ideal, aliás, melhor do que o capitalismo, né? Que o seu ideal era melhor do que o capitalismo, ok? Então, por isso que se chamou Guerra Fria. E aí, a partir disso, tudo o que uma potência fazia para se proteger, a outra copiava. Você vai ver aqui, ó, em 1947, foi criado lá nos Estados Unidos a Agência Central de Inteligência, a CIA, que era um serviço secreto que tinha a missão de investigar casos de interferência socialista no território dos Estados Unidos. Então, eles investigavam, né? Eles tentavam também impedir que ideais socialistas fossem para outras áreas de influência americana. Né? Então, essa foi a CIA. Em resposta a isso, a União Soviética criou a KGB, que tinha a mesma função da CIA, né? Só que a função dela, a função da KGB, era proteger o território da União Soviética da influência capitalista e também fazer espionagem em outros lugares. Tá? Então, tudo aquilo que um fazia, o outro repetia. Tá? Essa foi a Guerra Fria. Em 1949, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, que era uma aliança militar, um pacto militar entre os países capitalistas. Se um país capitalista fosse invadido,
Então, todos os outros países capitalistas também tinham que entrar na guerra para ajudar. Essa foi a OTAN, tá? Que até hoje existe, né? Em resposta a isso, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, né? Que também tinha essas mesmas características aí, né? Se um país socialista fosse invadido, então todos os outros países ali socialistas tinham que ajudar, ok? Foi o Pacto de Varsóvia, né? Então a Guerra Fria teve bastante disso, né? Um que um fazia, o outro queria copiar, né? E havia aí muita disputa para saber quem que era o melhor, né? O mundo foi dividido praticamente entre essas duas ideologias ali, tá? Também foi criado ali nos Estados Unidos o Comitê de Atividade Anti-Americana, né, que era liderado e chefiado ali pelo Joseph McCarthy, que era um político, um senador, né, e a missão, o objetivo desse Comitê de Atividade Anti-Americana era justamente investigar, né, e punir casos de agentes socialistas atuando dentro do território dos Estados Unidos, né? E o alvo preferido desse comitê era justamente os artistas, atores de Hollywood. Né? Muitos atores de Hollywood sofreram com essa perseguição. Né? O Charlie Chaplin, o John Wayne, que era um antigo ator de filmes de faroeste, né? Ele foi bastante perseguido por causa disso, né? Então ele tinha a missão de investigar pessoas que estavam espalhando ideias socialistas ali no território dos Estados Unidos. Essa fase, esse comitê de atividade anti-americana, o trabalho desse comitê ficou conhecido como macartismo, essa perseguição às pessoas, essa perseguição, essa caça aos comunistas, ficou conhecido como macartismo por causa do Joseph McCarthy. Okay? Uma outra consequência ali da Guerra Fria aconteceu lá na Alemanha. Né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a guerra, na Alemanha ela foi dividida entre 4 áreas de influência. Né? Então tinha lá a influência dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da União Soviética. Há pouco tempo depois, essa divisão foi desfeita e surgiram 2 regiões. Você tinha a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, que era de influência dos Estados Unidos, influência do capitalismo, e havia também, do outro lado, a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, de influência socialista. Aqui no mapa você pode ver aqui essa divisão que ocorreu aí na Alemanha, né? A Alemanha Oriental, de influência socialista, tá? E a Alemanha Ocidental, de influência capitalista. Tá? Havia também a cidade de Berlim, né, que é a capital da Alemanha, né? Tá? Berlim também foi dividida. Né? Berlim também foi dividida. Aí você tinha a Berlim Ocidental, né, que era dos capitalistas, e a Berlim Oriental, que era do socialista, certo? Com o tempo, o pessoal que morava aqui na Berlim Oriental, do lado socialista, começou a querer fugir para o lado ocidental, começou a querer fugir para o lado capitalista, porque estava numa situação melhor economicamente. Tá? Como isso não era uma boa propaganda para os socialistas, né, para a União Soviética, o Stalin, que na época era o líder ali da União Soviética, ele mandou construir um muro, né, para impedir que as pessoas fugissem do lado oriental para o lado ocidental. Esse muro ficou conhecido como Muro de Berlim. Né? Então aqui o Muro de Berlim, que era para impedir que as pessoas pulassem de um lado para outro, ficavam guardas ali. Né? Se quem quisesse atravessar, pular o muro, né, geralmente era metralhado, preso. Né? E esse muro também ficou conhecido ali como o Muro da Vergonha, né? Porque imagina a situação, né? Você não pode mais
visitar os seus parentes que ficaram lá do outro lado, não pode mais ver os seus amigos que ficaram do outro lado. Né? Isso durou décadas. Tá? Separou família, separou amigos. Né? Então, por isso que ficou chamado também de o Muro da Vergonha. Tá? Havia muita corrida armamentista, né? Corrida para saber quem que produziria mais armas. Né? Então, essa Guerra Fria ela também se estendeu para o campo militar, né? para o campo armamentista. Um lado queria ter mais armas que o outro, para provar que era superior, para provar que era melhor. Né? Então, os Estados Unidos eles tinham a bomba atômica, né? Que eles usaram lá no final da Segunda Guerra em Hiroshima e Nagasaki. E a União Soviética, tempos depois, também conseguiram produzir a sua bomba atômica. Tá? Então, o que uma potência fazia, a outra também repetia, fazia igual, né? Numa reflexão ali do que era a Guerra Fria naquela época. Né? Depois, os Estados Unidos criaram a bomba de hidrogênio, que era uma bomba superior à bomba atômica, era mais devastadora ainda do que a bomba atômica. A União Soviética também copiou. Né? Então, o que um fazia, o outro repetia. E isso gerou um medo generalizado entre as pessoas, né? Porque a qualquer momento poderia haver um conflito entre essas duas potências com essas armas poderosíssimas. Né? E se isso acontecesse, seria o fim do mundo, né? Porque essas armas elas eram capazes de destruir países inteiros, né? Eram muito potentes as armas que eles tinham. Então isso gerou um medo no mundo inteiro, né? Por causa dessa tensão. Eu lembro que nessa época eu era pequeno, devia ter uns 5, 6 anos, e os adultos comentavam, falavam sobre o fim do mundo, que ia acabar numa guerra nuclear, que ia acabar com o mundo inteiro, e eu ficava lá morrendo de medo. Eu vivi um pouco dessa época aí, dessa tensão da Guerra Fria, por causa da corrida armamentista. Né? E também havia a corrida espacial. A Guerra Fria também ela se estendeu para o campo da tecnologia. Uma nação querendo provar que a outra era melhor, também no campo da tecnologia. Houve a corrida espacial. Né? Os primeiros a sair na frente nessa corrida espacial foi a União Soviética, que mandou lá um satélite para o espaço chamado Sputnik, né? Tripulado por uma cachorrinha, uma cadelinha, Laika. Depois eles conseguiram também mandar o primeiro homem para o espaço, que foi o Yuri Gagarin, e depois os Estados Unidos responderam a isso, mandando o primeiro homem à Lua no final dos anos 60. Então foi a corrida espacial, que também foi reflexo aí também dessa disputa entre capitalistas e socialistas, entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria. Okay? E em algumas localidades do mundo houveram as chamadas guerras quentes, né, que foram locais onde a guerra chegou às vias de fato, né, virou um conflito armado, né, chamou-se guerra quente. Eu não gosto muito desse termo aqui, não, guerra quente, achei meio estranho, né, porque teve a Guerra Fria e agora também tem a Guerra Quente. Eu achei meio errado isso, mas tudo bem, foi o nome que deram, então é assim que a gente vai chamar. As guerras quentes foram conflitos armados, né, entre capitalistas e socialistas que aconteceram em algumas localidades do mundo ali. Tá? 2 exemplos, foi a Guerra da Coreia, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte foi dividida, a Coreia foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte de influência socialista, Coreia do Sul de influência capitalista. Como a Coreia do Norte queria anexar toda a região novamente, como ela queria unificar novamente a região, então ela invadiu o Sul e aí deu origem à Guerra da Coreia. A Coreia do Sul era capitalista, foi ajudada lá pelos Estados Unidos. Coreia do Norte era socialista, foi ajudada lá pela China, pela União Soviética. Né? E houve essa
essa guerra aí, que foi a Guerra da Coreia, né? Tecnicamente, até hoje, eles estão em guerra, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul tecnicamente ainda estão em guerra. Na verdade, eles estão lá numa trégua, né? Que já dura várias décadas, né? Mas tecnicamente ainda estão em guerra, né? Até hoje há um reflexo aí dessa Guerra Fria lá na Coreia, né? Capitalismo versus socialismo. Tá? Um outro exemplo foi o que aconteceu lá no Vietnã, na Guerra do Vietnã, que é bem famosa aí, porque foi bastante retratada em filmes de Hollywood, Guerra do Vietnã. Toda essa região aqui chamava-se Indochina, antes da Segunda Guerra Mundial. Era uma região dominada pela França. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram independência da França. Então, com essa independência da França, surgiram 3 novos países, que foi o Laos, Vietnã e Camboja. Okay? Sendo que o Vietnã ele ainda acabou se dividindo entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte de influência socialista, Vietnã do Sul de influência capitalista. Vietnã do Norte ajudada lá pela China, pela União Soviética, e Vietnã do Sul ajudado pelos Estados Unidos. E aí aconteceu igualzinho aconteceu com a Coreia, né? A Vietnã do Norte quis anexar toda a região e invadiram o Sul, né? E o povo do Sul tentou se defender. E aí começou a guerra do Vietnã. Estados Unidos mandou tropas para ajudar o povo do Sul. Né? Vietnã do Norte também recebeu ajuda do bloco socialista, né? E deu origem à guerra do Vietnã. E só terminou essa guerra quando as tropas dos Estados Unidos eles abandonaram a região. E aqui eu aproveito para fazer uma correção histórica. Muitas vezes você já deve ter ouvido aí que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, que eles foram expulsos do Vietnã. Alguns vão mais longe e falam que eles levaram uma verdadeira surra dos Vietcongs, o que não é verdade, não é uma realidade. A verdade foi que os Estados Unidos eles venceram praticamente todas as batalhas em que se envolveram no Vietnã. O Vietnã do Norte, pouco antes do término da guerra, já havia declarado a sua derrota, já havia reconhecido a sua derrota. Tanto é que eles haviam feito lá um pacto de paz, um tratado de paz, que foi o tratado da França, reconhecendo a sua derrota e prometendo que não ia mais tentar invadir o Sul. Mas aí aconteceu o quê? Nos Estados Unidos começaram um protesto, a população dos Estados Unidos começou um protesto para acabarem com a guerra do Vietnã. Eles queriam que as tropas saíssem do Vietnã porque estava morrendo muito americano, muita gente. Então, pressionado por esse movimento popular, o presidente dos Estados Unidos na época, o Lyndon Johnson, ele visando ali, como estava próximo das eleições, então ele queria agradar esse povo aí, então ele mandou tirar as tropas do Sul. E aí, quando isso aconteceu, quando os Estados Unidos estavam abandonando o Sul, o Vietnã do Norte se aproveitou disso, rompeu o pacto, quebrou o pacto que haviam assinado e invadiram o Sul e tomaram conta de tudo. E aí começaram a dizer que eles haviam vencido a guerra, que eles haviam vencido o capitalismo finalmente, mas essa história de que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã tem mais a ver com política do que com a história propriamente dita, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.